Vamos continuar tratando sobre o pedido de prisão do cantor sertanejo Gustavo Lima, porque um grupo de 4 advogados entrou com pedido de extensão de habeas corpus para impedir a prisão do cantor. O pedido da banca coordenada pelo advogado Nelson Williams foi protocolado no gabinete do desembargador, que já mandou soltar, a gente viu agora há pouco, a advogada e influencer Deolane Bezerra e outros 16 presos da Operação Integration. E é com Nelson Williams que nós conversamos agora, ao vivo, aqui no Bastidores CNN. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Eu queria entender esse imbróglio jurídico que tem acontecido nas últimas horas. A assessoria de imprensa do Gustavo Lima disse que o escritório do doutor não tem procuração para atuar em nome do cantor Gustavo Lima, que a banca de advogados seria aquela que foi integrada pelo Cláudio Bessas. Explique pra gente, o senhor tem procuração para atuar como advogado ou não? Não, é importante esclarecer os fatos. Na quinta-feira da semana passada, eu fui procurado pelo senhor Boris Padilha, que me encontrou e falou que precisava fazer uma call, uma chamada de vídeo com o Gustavo Lima. E que prontamente eu atendi. Fizemos uma call, onde o Gustavo manifestou sua preocupação com o andamento do processo, em especial a questão da aeronave. E aí eu expus para ele o que eu tinha conhecimento, que a maioria do meu conhecimento era via mídia. Expus para ele a situação e tudo mais. Ele perguntou prontamente se eu estava disposto a ajudar o casal. No caso, o casal dono da Vaidbet. Eu prontamente me dispus. Ele me pôs em contato com os advogados da Vaidbet, entrei em contato com esses, combinei de encontrá-los na sexta-feira em Pernambuco, em Recife. Fui para Pernambuco, me passaram um subestabelecimento para que, ao meu ver, juridicamente, era o caso, nós pedimos uma reconsideração junto ao TJ, ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, para que reconsiderasse o mandado de prisão dos dois, os dois proprietários da Vaidbet. E, diante dessa explicação, me passaram uma procuração dos proprietários da Vaidbet. Nós entramos com pedido de reconsideração na sexta-feira mesmo, despachamos. Na segunda-feira desta semana, nossos advogados que ficam em nossa filial de Recife passaram o dia todo no Tribunal de Justiça, tá? Esperando, aguardando a decisão. Qual foi a surpresa agradável? O desembargador liberou todos os réus que tinham mandados de prisão. Bom, diante disso, nós pedimos a extensão desta decisão para que também envolvesse Gustavo Lima e o próprio Boris Padilha. É importante salientar que quando eu conversei na quinta-feira e sexta-feira com o Gustavo Lima, ele não tinha nenhum mandado de prisão, nem ele, nem o senhor Boris. Somente na segunda que saiu esse mandado de prisão. Quando saiu o mandado de prisão, prontamente nós já nos disponibilizamos a quê? A pedir a extensão da liberação dos demais réus para o Gustavo e para o Boris. E ontem à noite, inclusive, eu conversei com o Gustavo Lima por chamada de vídeo, tá? Onde ele ratificou tudo que nós estamos fazendo. E lógico, nós não temos procuração do Gustavo Lima, ele está nos Estados Unidos, tá? E o fato da mandado de prisão dele saiu ontem, mas conversei com o cantor, ele ratificou tudo que nós temos feito até agora. Só para a gente explicar para a nossa audiência, doutor, inclusive, porque são muitas pessoas, quem é o Boris Padilha, ele se auto-intitula como especialista em mercado de luxo, está junto com o Gustavo Lima também indiciado nesse inquérito que investiga a lavagem de dinheiro envolvendo essas empresas de aposta. Dito isso, o senhor fala do contato que o senhor teve com o Gustavo Lima, antecedente à decretação da prisão do cantor. Mas dá para trazer um pouco de como que o Gustavo Lima estava, se havia já uma expectativa de que se chegasse no pedido de prisão? Traz um pouco de como é que o cantor se comporta diante dessa notícia, doutor, já que o senhor teve contato e acredito que esteja mantendo contato com ele ou com o seu entorno. Sim, estou. Lógico que foi uma surpresa para todo mundo. Na minha percepção, na percepção da grande maioria, inclusive do próprio tribunal, que já se manifestou nos outros casos, o pedido de prisão é um pedido arbitrário, né? Não só o pedido, mas o deferimento da prisão é uma atitude arbitrária. Não há nem indícios de materialidade de fatos e nós estamos trabalhando em cima disso. O Gustavo foi pego de surpresa, assim como todos nós. E doutor,
E, doutor, quando há algumas acusações contra o Gustavo Lima em relação a esse casal do Vai de Bet, o senhor já localizou esse casal? Esse casal está no exterior ou já voltou para o Brasil? O senhor tem informações a respeito dele? Temos informações, mas essa informação, por hora, nós preferimos não dar. É porque eles estão foragidos por enquanto e não foram localizados. Não são foragidos porque já tiveram mandado de prisão revogado. Ah, agora sim. Ok. A partir de agora. Doutor, Ok. A gente vai incluir na conversa o nosso analista de política em São Paulo, Pedro Venceslau. Doutor, eu gostaria de entender qual que é a sua relação com o Gustavo Lima. Você já tinha algum tipo de contato, de amizade que antecede a esse episódio? E como é que o senhor recebeu essa decisão do advogado de desautorizar o seu escritório como detentor do direito de fazer a defesa dele? O meu primeiro contato com o Gustavo foi na quinta-feira, como eu disse, através do Boris Padilha. Não, antes eu não tinha contato, eu conhecia de eventos, mas não tinha contato e nem amizade. A minha questão aí, eu acho que essa pergunta sua, a melhor pessoa para responder será o próprio Gustavo, quando tiver a sua revogação da prisão, que nós esperamos para em breve. Tá? O nosso pedido de reconsideração ainda não foi analisado. Este HC que foi noticiado, que foi indeferido, não é o nosso HC, e nós pedimos uma reconsideração, uma extensão da decisão dos outros réus que foram liberados ontem para o Gustavo Lima e para o senhor Boris Padilha pelos mesmos argumentos. Tá? Nós pedimos uma extensão. Outra coisa que é muito importante destacar, em habeas corpus não é necessário procuração. Tanto é que nós temos conhecimento pela mídia que existem inúmeros outros habeas corpus sendo protocolados pedindo a liberação do Gustavo. Então é importante salientar aqui, para aqueles que não conhecem e não entendem direito, habeas corpus não é necessário procuração. Sim, tem vários casos a respeito disso. Tainá. Doutor, eu queria também, claro, deixar a palavra aberta aí para o outro advogado que está do seu lado, o doutor Santiago Schunk, que é criminalista. A próxima pergunta é para a gente se ater aos fatos, né, em relação às denúncias, né, que incorrem sobre o cantor Gustavo Lima. Né? Nesse relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, há aí a informação, por exemplo, né, sobre... Deixa eu pegar em detalhes que a empresa... aqui, de que... Desculpe, gente, agora sim. De que a empresa do cantor Gustavo Lima transferiu R$1,5 milhão para a conta do próprio cantor, que esse dinheiro, né, de um total de quase R$6 milhões, teria vindo do pagamento da empresa que é investigada por lavagem de dinheiro para a empresa dele. Além disso, de acordo com o próprio inquérito, a empresa do Gustavo Lima teria ocultado quase 10 milhões, 9,8, acredito, milhões de reais oriundos de jogos ilegais. E tem essa informação também que se soma, que é da tentativa de se ajudar, né, esse casal que é investigado também a deixar o país, né? Como é que o senhor responde, ou o doutor Nelson Williams, ou o doutor Santiago, quem quiser falar a respeito dessas denúncias, né, que incorrem sobre o Gustavo Lima? O doutor Santiago que vai falar, mas já de antemão, não existe jogos ilegais. Nós temos lei sobre jogos, sobre as bets desde 2018. E nós estamos em processo de regularização, de regulamentação. Não foi regularizado ainda. Em dezembro para regulamentar tudo isso. Então não existe jogos ilegais. Também é importante destacar isso. Não foi regulamentado ainda. Está à espera do governo federal, de fato. Exato. Mas só uma ponderação, acho que é importante esse ponto que foi mencionado. Como a gente trata de duas esferas independentes, uma esfera administrativa, que depende de regulamentação, e uma esfera penal. Quando eu tenho uma lei, e nós temos a lei, inclusive no final do ano ela foi promulgada, depois sancionada, ela permite ali jogos. Inclusive existe dentro ali do conceito de cota fixa um jogo onde resultados randômicos escolhidos eletronicamente fazem parte do jogo permitido. Esse dispositivo nada mais é do que um jogo de azar, onde não tem intervenção humana. Então, só para concluir, sobre o aspecto penal, eu tenho uma disposição legal que me permite. A ausência de regulamentação administrativa por hora não torna o fato criminoso. Tá? Cria uma lacuna onde cabe toda a argumentação, mas do ponto de vista penal, eu tenho um dispositivo legal que permite esse tipo de jogo. Ok? Em relação à questão dos autos propriamente dito, eles ainda, né, tramitam aí sobre o sigilo.
E nós, como advogados, diferente do jornalismo, temos o compromisso legal de não avaliar, não descrever. Mas o que podemos dizer, por hora, e isso é um fato notório, que o próprio Ministério Público pediu continuidade das investigações. Ora, presume-se, portanto, que o próprio Ministério Público não tem certeza desses fatos. Então, o que nós temos a dizer, a pontuar agora, é que ainda tudo embrionário e, com certeza, voltando à investigação como o Ministério Público, dono da ação penal, pediu, os fatos serão esclarecidos, não tenha dúvida disso. Doutor Williams, o senhor conversou com Gustavo Lima, ele está nesse momento em Miami. Ele deu alguma indicação se retornará ao Brasil antes da decisão do habeas corpus ou ele permanecerá no exterior até que haja uma decisão nesse sentido? Por hora, a ordem que nós, pelo menos, passamos para ele, se ele vai acatar ou não, é aguardar a decisão, a manifestação do judiciário ante aos pedidos de revogação dessa prisão, que, salvo o melhor juízo, é arbitrária. Só para pontuar, claro. Inclusive nós estamos, se o Gustavo Lima, porventura, estivesse no Brasil transitando, nós estamos naquele período pré-eleitoral que essa prisão, em tese, não poderia ser cumprida por previsão legal. Então, em tese, ele poderia voltar hoje, entrar, andar, passear. Então, não há, até para ficar bem claro, uma intenção do Gustavo Lima de se ocultar da justiça, ou de dificultar, ou de condicionar a liberação dele a sua apresentação. Tá? Está lá, ele declaradamente, publicamente disse que estava lá. E é importante destacar isso, ele não pode ser preso. Mas ele está esperando essa resposta sobre o habeas corpus que vocês apresentaram, é isso? Antes de tomar uma decisão se volta ao Brasil ou não? Não, eu acho que não é condicionante, tá? Naturalmente, qualquer ser humano numa condição dessa, tanto é que o Supremo já entendeu que o direito à fuga é um direito fundamental, é plausível que aguarde uma decisão, notadamente quando todos os demais implicados no mesmo inquérito, na mesma investigação, foram liberados, é natural, como ser humano, que aguarde a liberação dele, entendeu? Mas não existe nenhuma condicionante. Doutor Santiago, o senhor explicou quase todas as acusações contra Gustavo Lima. Uma delas, a fuga, teria sido a fuga, ou levado pelo menos, aqueles dois investigados da Vaibet. O senhor explicou e realmente o governador Ronaldo Caiado, que estava naquela viagem, disse que não houve aquela tentativa. O segundo ponto foi o ponto da participação de Gustavo Lima na empresa, dos 25%. Agora, o Gustavo Lima deu alguma explicação por que ele ocultou aqueles quase 10 milhões de reais? Nós não entramos ainda nessa questão. Quando a gente enfrenta um processo, enfrenta uma investigação, a gente fatia por etapas aquilo que é prioridade. Naturalmente, é importante esclarecer os fatos, tem advogados constituídos para atuarem no inquérito, e a nossa função foi específica no habeas corpus. Ou seja, o nosso foco principal e primordial foi analisar a legalidade da prisão preventiva. Tá? Então, essas questões naturalmente serão esclarecidas no momento adequado, mas o foco nosso foi a questão da liberdade. O Pedro Venceslau vai fechar a entrevista, Pedro? Olha, o Ronaldo Caiado disse que pretende, inclusive, acionar eventualmente o CNJ por conta dessa decisão da juíza, que ele considerou um achismo só por fazer uma ilação de que o Gustavo Lima teria utilizado o avião para facilitar a fuga. Queria que o senhor avaliasse essa possibilidade de recorrer ao CNJ. Veja, o CNJ, assim como qualquer outro órgão, ele permite que você peticione. Aliás, é um direito constitucional o direito de petição. Portanto, há sim a liberdade, se você entender que houve excesso ou que houve violação por parte da magistrada, de acessá-lo. Da nossa parte, nós questionamos sim a decisão, entendemos que é uma decisão fracamente justificada no entender da defesa, e com todo respeito, naturalmente, à justiça, mas do nosso ponto de vista, não vislumbramos necessidade de acessar nenhum conselho superior. Obrigada. Nós conversamos agora com o advogado Nelson Williams, também com o advogado Santiago Schunk, sobre o caso Gustavo Lima. Qualquer novidade, aliás, em relação a esse pedido de habeas corpus, espaço aberto novamente. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado.